Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcela, este é o meu canal e bem-vindos. Se apresentem. Meu nome é Letícia, eu sou amiga da Marcela. Oi, pessoal. Oi, pessoal, eu sou o Luigi e sou amigo da Marcela também. Sim. Gente, hoje a gente vai falar sobre as faculdades que a gente faz, as diferenças e tal. Como vocês sabem, eu faço na Anhanguera, uma faculdade particular. A Letícia faz na Unesp, que é uma faculdade estadual daqui de São Paulo. E o Luigi faz na Federal, lá de Pato Branco. O TFPR. O TFPR, isso aí. É porque normalmente é sempre o F, né? Tipo, Universidade já Federal. tem É porque é tecnológica. É tecnológica. Ah, tá. Então, é isso, gente. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre como que a gente entrou na faculdade. Porque vocês... Ó, o Luigi, acho que ele entrou primeiro. Então, pode começar, Luigi. Eu entrei em 2015-2 na UTFPR e entrei por causa do Enem. Me inscrevi pelo SISU e... Você lembra sua nota? Acho que foi uns 650 e eu entrei na segunda chamada. 650. 650? Uhum. Ah, quase a mesma nota que eu tirei quando eu entrei. É que agora o pessoal... Não sei o que tá acontecendo, o pessoal tá estudando com força. E se você vai olhar as notas de corte, tudo 700 e pouco. É, que depende do ano também. Às vezes tem anos que a prova é mais fácil, fácil, então o pessoal, tipo, a nota de corte é bem mais alta. Sim. Então, É que odonto, tipo, no caso, a nota de corte é de 700 pra cima, né? Uhum. Sim. Pelo SISU, pelo menos. Agora pelo ProUni já é, tipo, um pouco mais baixo. Isso é. Mas, tipo, depende de cada ano. Às vezes tem prova mais fácil, mais difícil. Então muda um pouco. Não é sempre a mesma coisa. E... Gente, a pessoa que tá passando aqui atrás é meu padrasto, tá bom? Tipo, se nós for ver, a pessoa passando aqui vai ficar, gente, o que tá acontecendo? Tá, a Letícia foi a segunda a entrar. Sim, eu fiz 2 anos de cursinho. E eu fiz, como eu estudo na Unesp, eu fiz o vestibular próprio da Unesp e entrei em 2017 E Foi que ano? 2017, né? Tá. E no meu caso, eu entrei esse ano, 2019. E... gente, eu entrei pelo ProUni, tipo, como todo mundo sabe. Vamos focar mais neles, né? Porque... todo mundo já sabe. Então... Assiste os outros vídeos do canal que a gente falou sobre isso. Nossa, eu falei assistir os outros vídeos. Sim. Mas é basicamente isso. Tipo, eu tirei 620. Eu lembro que eu fui muito bem na redação. Eu tirei quase 800 na redação. Tipo, foi 780 na redação. Porém, não deu pra eu entrar no Federal. E eu também fazia direto a prova da Unesp. A prova da Unesp também, tipo, me dava muito ataque de ansiedade. Então, tipo, eu não conseguia completar a prova da Unesp, eu fazia tudo cagado e era isso. É uma coisa do... A questão da prova da Unesp é você saber trabalhar bem com ela. Tipo, nos meus 2 anos de cursinho, o que eu senti que me ajudou a passar foi entender o estilo da prova. Sim. E o que eles geralmente cobram, porque a parte de humanas é basicamente interpretação. Você tem que saber os conceitos, mas se você souber interpretar o texto, você consegue fazer a prova de humanas. As questões de biológica você precisa saber, infelizmente. Sim. Mas... Sem contar que tem muitas questões que são repetidas, né? Só muda, tipo, uma coisa ou outra, mas como posso falar? É o mesmo contexto, sabe? Sim, também acontece. E a parte de exatas, bem, você tem que saber. Mas tem questões de todos os níveis. Tem nível médio, nível fácil, tem as difíceis. Eu sei que sempre tem uma questão de porcentagem nas exatas da Unesp. Sim, são questões clássicas, assim. Mas o importante, na segunda fase, eu sinto que é você não deixar questões em branco. Sim. Se você, por exemplo, não sabe fazer uma questão da parte de exatas, seja de matemática ou física... se você colocar uma linha de raciocínio, você lembrar a fórmula, você pelo menos começar o exercício, você ganha um ponto. É melhor que você zerar. Sim. Isso acrescenta, então... Pelo menos colocar as informações do texto, lembrar de alguma fórmula, sabe? Tipo, pra pessoa que tá corrigindo saber. Tipo, não, pelo menos essa pessoa tentou. Sim. Entendeu? Então, tipo, isso pelo menos é importante. E outra. Você tem que se organizar bem na realização da prova.
Porque você perder muito tempo com certas questões, às vezes não vale a pena. O importante é, tipo, você completar a prova e ela tá relativamente bem feita. Até porque tem questões que, tipo, tem menos, né? E tem outras que... Questões não, matérias que tem menos e matérias que tem mais questões. Por exemplo, tipo, você pega de linguagem, tem, tipo, 20 questões de linguagens. Aí matemática você vai pegar, tem, tipo, 5. Entendeu? Ah, sim. É porque linguagens acabam englobando português, gramática, literatura, às vezes interpretação, às vezes a questão de artes também. Sim. Então eles tentam contextualizar tudo. Mas eu falo assim, é bom a pessoa começar por uma parte que ela tem mais facilidade, né? Olha, eu não preferiria. Eu sempre começo por onde eu tenho mais facilidade. Então eu abri a prova da Unesp, eu já ia direto pra biologia. Depois eu fazia português, depois inglês, aí vai. Olha, como pra mim humanas é uma coisa que, assim, é interpretação, então eu fazia de humanas primeiro, porque você tem que ler e interpretar o texto. Você lê, já fazia e deixava elas prontas. Depois eu achava bem fácil. Aí eu fazia por nível de dificuldade, eu começava pelo fácil e ia pro difícil. Mas só que matemática eu não deixava por último, porque senão você acaba não fazendo. Matemática eu deixava por último por não saber fazer mesmo. Então, Pela minha experiência, eu não deixava por último, senão você não faz. E às vezes... Eu não fazia matemática. Até física mesmo. Tem às vezes questão tem questão besta. não. E você não fazer questão besta é tipo... E o pior é que eu não fazia. Porque eu deixava sempre por último. Então. Porque tipo, eu ficava assim, ai, mano, matemática eu não gosto. Aí eu deixava sempre por último. Depois eu chegava em casa, eu via e falava, mano, eu conseguia fazer isso daqui, sabe? E só que eu sempre tinha acabado. É só você olhar. Às vezes você não sabe aquilo, mas às vezes dá pra você sair de alguma forma. Você pensa em alguma coisa e faz. Uma coisa que é diferente um pouco lá na UTFPR é que as notas têm peso. Algumas universidades federais, estaduais que eu vi, os pesos são iguais. Então, o que subiu bem a minha nota foi a parte de matemática. Os tem pesos você do próprio Enem, né? Isso, só quando que... você vai entrar, tem, tipo, eles mudam o peso. Tipo, por exemplo, em engenharia, eu acho que o que pesa mais seria matemática, física, essas coisas. Sim, na Unesp também tem essa questão dos pesos. Se você tiver uma... É mais ou menos Mudou tudo igual. Agora? Porque acho que antes era igual. É mais ou menos igual, porém, se você tiver uma nota maior na parte de exatas e você quer engenharia, sua nota sobe. Tem um peso um pouco maior. Porque as questões que todo mundo acerta, tipo humanas, algumas de biológicas e tal, todo mundo acerta. Então, as questões que o pessoal tem um índice maior de erro, tem um peso maior. Sim. Vamos focar nisso. E redação é importante também. Nossa, redação é uma coisa que acrescenta muito. É uma coisa que quando você pega o jeito, tipo, a sua nota aumenta muito. É uma coisa que você tem que estar treinando assim de sempre. Sim. Eu percebi muito isso quando foi no meu último ano de cursinho, que foi nos 2 últimos anos, né, de cursinho. Eu treinava muito redação e toda vez que eu fazia redação, tipo, a minha nota aumentava um pouquinho, sabe? Até que eu consegui pegar uma estrutura de texto que combinasse comigo, que eu conseguia fazer. Então, tipo, nossa, me ajudou muito a fazer redação. Sim. Falando nisso, a gente esqueceu de falar do curso de vocês. É que vocês dois fazem engenharia. Engenharia. Eu faço engenharia mecânica. E eu faço engenharia civil. Sim, gente. Mecânica civil. Beleza. Agora vamos falar sobre o semestre. Letícia, quer começar a falar sobre o seu semestre? Na engenharia civil, em geral, a gente tem uma carga horária pesada. Então, geralmente, a gente tem aulas o dia inteiro, das 8 às 6, na maior parte dos dias. Logicamente, conforme você for avançando no curso, as matérias vão diminuindo, porque você também tem a cobrança de fazer atividades extracurriculares complementares ao curso, seja fazer IC, seja participar de um grupo de extensão, ou dar aula, ou dar monitorias também, e também o TCC. Então, aí vai diminuindo a carga. Mas, em geral, é isso. Os critérios de avaliação dependem do professor e da matéria. Matérias mais teóricas, geralmente o critério de avaliação é prova e, às vezes, um trabalho. Mas o trabalho, geralmente, é um trabalho simples, que vale menos nota.
No seu semestre é 2 provas e 2 trabalhos, né? Geralmente mas pode variar, Depende do depende da professor. matéria, porque tem matérias que tem muito, muito conteúdo, daí você tem a necessidade de fazer mais provas, porque senão fica 2 provas com matéria muito densa e você esquece, porque Sim. muitas vezes o professor fica 3 meses dando uma matéria, aí ele dá uma prova, e aí você esquece o que você viu no começo da matéria. Então, às vezes tem professores que dividem em até 3 provas. Geralmente são até 3 provas no semestre. Não tem mais legal. que isso. E trabalhos. Daí você pode ter mais ou menos. Tem matérias que você tem projetos. E tem matérias que é só lista também. E sempre relatório. Relatório a gente tem em matérias práticas. Aí você tem a prática de um conteúdo e aí você tem que fazer um relatório. Aí é aquele padrão ABNT clássico. E é isso. Não tem muito pra onde fugir. E tem. É mais. E quantos semestres são da engenharia civil? 10. 10? É regularmente 10. Aí se você toma uns pau, é mais. E você, Luiz, como é o seu semestre? Bom, lá geralmente é 8 matérias, 9 matérias, dependendo da carga horária, mas tipo, oscilando entre 28 e 30 horas aulas por semana. Por aí tem. Pelo que eu vi, a grade é um pouco mais cheia do que outras faculdades que eu vi. Uhum. Tem a carga horária é maior. E uma coisa que dificulta também é que no último semestre eu não tenho nenhuma matéria, só tem estágio e TCC2. Então isso faz você jogar todas as matérias em 9 períodos, aí fica bem pesado. E tipo, no último período, entre aspas, é um período para você fazer o estágio, que são 400 horas, TCC2 e no caso de alguns fazer alguma dependência que tem, ou coisa do tipo. E quantos semestres são na engenharia mecânica? É 10 semestres e o último semestre não precisa ser presencial, então você pode fazer de qualquer lugar. Na Unesp também tem isso e também você pode dar equivalência com as outras estaduais de São Paulo, por exemplo. Se você consegue um estágio em Campinas, você pode conseguir assistir as aulas na Unicamp e dar equivalência aqui ou na USP legal, também. Mano. Bem legal isso. Nossa. Só que a grade deles é meio... Por exemplo, da USP, a grade é muito diferente da Unesp, então às vezes você não consegue dar equivalência. Geralmente o pessoal faz na Unicamp. Aí isso é uma coisa que é importante você falar com o conselheiro do curso e sempre ver isso antes, porque é importante não deixar a matéria para trás se você é dependente e está no último semestre, porque é uma coisa que pode complicar a sua vida e te atrasar a formar, pelo que eu vi. Então é melhor, se você puder cumprir antes, cumpra antes. E deixa o último semestre para cumprir o estágio e entregar o TCC. Na Unesp tem a opção de você começar o TCC antes. Se você, por exemplo, faz IC, você pode deixar o TCC praticamente pronto e só entregar no último semestre. Entendi. Vou falar do meu agora. Gente, o meu é praticamente assim. Os professores dão 2 provas e 2 trabalhos. Isso é, deles mesmo. Eu não tenho tantas matérias quanto vocês, era uma coisa que eu achei que eu ia ter, porque normalmente odonto é o dobro de matérias de qualquer outra faculdade, né? Tirando medicina. Só que o meu eu tenho 4 matérias presenciais e uma online. Então isso já é uma grande diferença. E o meu também, o meu horário é só à noite, eu não tenho matérias durante o dia, é das 7 até as 10 da noite. Mas tem um dia na semana que eu de folga. No caso, o semestre passado, eu fiquei na sexta-feira. Mas eu sei que tem gente que fica dia de segunda, dia de quarta, terça. Então pode ser qualquer dia da semana. E aí, final de semana, a gente tem que fazer obrigatoriamente o curso online, mais as atividades que o professor passa, tudo online. Então, tudo pelo computador mesmo. Entendeu? E o meu também são 10 semestres. 10 semestres são 5 anos. Então, todo mundo aqui, 5 anos. Teoricamente. Teoricamente. Eu tô indo pro segundo semestre. A Letícia tá no... Eu tô no sexto. No sexto? Sexto? Sexto.
sexto? Eu tô no sexto semestre. Mas você tá 2 anos? 2 anos e meio, Marcela. Ah, tá. Meu Deus. Ela, tipo, sexto? É porque é por semestre, não é anual. Então eu tô no Sim. sexto semestre. Sim. E o Luiz Essa é uma tá... pergunta que não se faz na engenharia, perguntar o semestre. Essa é uma pergunta. Essa tem Ou duas- seja, você ele não tem- lembra, ele já nem sabe que Não, semestre tá. eu sei o semestre que eu tô. Agora, você quer saber Aí você no faz sistema umas ou matas. que era pra estar? Putz. Essa Tá, é uma é pergunta complicado. distinta. Tipo, quantos anos faz que você tá na faculdade? Eu desde 2015, 2. Era pra você estar no nono semestre? Era pra estar no nono semestre, mas tô no Era sétimo. pra estar no nono. Era pra estar no nono semestre, mas tô no sétimo. Acontece, mano. Minha prima também tá desse jeito. Então, é isso, gente. Essa é a realidade.